Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ao capítulo 20 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. É o último capítulo do livro, né? Ele se chama No Lar de Cipriana. E André começa dizendo: encerrada a semana de estudos que me propus e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro em pleno crepúsculo à benemérita fundação nas zonas inferiores, a que o assistente chamou Lar de Cipriana. Extremamente surpreso diante do problema que me demandava a atenção, como o do reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam agora motivos para as longas investigações de ordem filosófico-científica, junto à privilegiada cultura do instrutor, prestes a se despedir. A pesquisa cedeu lugar à meditação, o raciocínio cedeu lugar ao sentimento. Recolhi extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinei diversos doentes com os quais travei relações. Identifiquei doenças cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrei o enfermo, que me transferiu da ardente curiosidade intelectual às justas reflexões referentes ao destino e ao ser. Reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Naqueles instantes calavam em meu ser as perguntas inquietas modificadas pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito nos domínios dos novos conhecimentos, conquistado simpatias prestigiosas, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Então, como diz o Dr. De Luca, né? Quando Jesus diz, vem e segue-me, ele está falando de uma vivência e não de um conhecimento teórico. Eu posso conhecer muita coisa sobre determinado tema, mas a sabedoria só vai acontecer se eu me lançar na experiência. Por isso, agora, André Luiz não estava com perguntas fervilhando a sua mente. Agora, ele não aprendeu com pesquisa, ele aprendeu com sentimento, com o coração, ele se lançou na experiência. Então, ele começa o livro como estudioso. Ele quer estudar os sinais dos criminosos. E aí ele vai entendendo que são nossos irmãos enfermos com desequilíbrio na mente. Voltando, de pensamento fixo na surpreendente questão da hora, cheguei em companhia de Calderaro à enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício de seu devotamento fraternal. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Com exceção de Cipriana e dos assessores que compunham a sua comitiva, a comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoam os círculos carnais, iguais a nós, né? Como acontecia habitualmente, Calderaro veio em meu auxílio esclarecendo:
Irmã Cipriana idealizou esse amorável reduto de restauração espiritual e concretizou usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. É claro que não reside sistematicamente aqui. Todavia, nessa escola de regeneração, ela passa grande parte do tempo, que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, reajustamento da alma, né? De autorreconhecimento e de preparação para os indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra e se tornou provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Educandário de trânsito, sob a ação direta dos que dele colhem proveito. Dessa maneira, passou a valioso núcleo de instrução e de amparo. Individualidades libertas da carne em penosas condições íntimas, nos setores do conhecimento, recebem aqui ajuda preciosa, a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Aqui parece que está claro, né? Mas eu vou fazer um paralelo. Há uns anos atrás, me foi indicado um asilo aqui em São Caetano, né? Aqui em São Caetano do Sul, para eu fazer uma doação de roupas. Meu pai tinha acabado de desencarnar e eu queria doar as roupas, né? Lá eu fiquei sabendo que fora a direção e os trabalhadores de saúde, né? Todos os trabalhadores eram pessoas que haviam sido recolhidas das ruas, que haviam reconhecido o trabalho da casa e ficaram lá, agora na condição de ajudante. Então, um ficava na secretaria, outro ficava recebendo coisas, outro cozinhando, enfim. Eles se adaptaram ao serviço da casa, tão gratos estavam pelo acolhimento que eles receberam, pela ajuda que eles receberam, né? Ou seja, aquele que um dia se beneficiou da casa, agora é reconhecido, trabalha nela. E é exatamente o que André via nessa casa em que ele estava, né? Espíritos que tinham sido socorridos após muito tempo de sofrimento e agora estavam lá, na condição de servidores. Vocês notaram que ele disse que todos eles eram muito parecidos com os que estão aqui na Terra? Não tinham luz, eram aqueles que precisavam aprender, estavam numa escola de ajustamento da alma. Então, lá eles são acolhidos, reconhecem os pontos a ser trabalhados neles mesmos, né? E aprendem como fazer isso, se preparam para voltar para a Terra. E muitos deles não têm condições de ser preparados em planos mais elevados. Precisam ser preparados ali mesmo, que é o caso do avô do André, né? E pelo que ela disse no capítulo anterior, a maioria, né? Muitos deles acontece isso, eles têm que ser preparados lá mesmo e já direto para a reencarnação compulsória, né? Então vamos lá. Grupos diversos de mediana condição se dirigiam para um edifício ao centro da vastíssima organização, no qual imaginei o templo destinado à prece. Muitos companheiros se encaminhavam rapidamente, conversando ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de uma grande cidade do plano denso. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade situada em clima sombrio. Embora
quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos agrupamentos de irmãos que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros, pela nota viva de esperança que mostravam no brilho do olhar. Muitos exibiam atitude iniludível de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados e doentes que aí se encontravam, em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. E o assistente, o calderário, prosseguiu benévolo. A venerável instrutora montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho, que entre os homens se dedicavam à vaidade e ao crime, depois de muitos anos de purgação e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a essa casa, onde reorganizam sentimentos e recursos, quer dizer, conhecimentos, a caminho do porvir, caminho do futuro. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras, quer dizer, reencarnações corretivas ou expiatórias. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais. No decorrer dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Eu ponderava a bondade e a sabedoria daquela valente missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando meu próprio caso diante do meu demente avô emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário, onde sua voz se faria ouvir em oração. Diversas criaturas que eram conhecidas por ela a cercavam. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente: seguindo os seus conselhos, irmã, não senti mais pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares, passei a cooperar ao invés de combater. E ela exclamou satisfeito: agora sim! O bem duradouro é filho da colaboração fraterna. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno de seus passos. E uma simpática senhora falou: irmã, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. A respeitável interlocutora estampou bela expressão no rosto e observou: seu progresso é visível. O esquecimento dos nossos caprichos pessoais dilata a nossa compreensão. Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, se dirigiu a ela de olhos rasos d'água e disse com tristeza: irmã, ainda experimento os antigos achaques, quer dizer, os antigos distúrbios, mal-estar, Há instantes em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida, aflito. A orientadora acariciou, discreta, encorajando. É natural, porém, esteja convicto de que a situação vai melhorar. Gastamos, às vezes, muitos anos armazenando impressões que, naturalmente, não se esvaziam, não se esvaem em alguns dias. Outros companheiros se aproximavam com o evidente intuito de ouvi-la, mas, notando a nossa presença, ela veio sorridente até nós, informando: André, o problema do nosso enfermo já foi providenciado em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio ficará no recolhimento até que se apresente em condições de mudança.
para o nosso Instituto Regenerativo, a Terra, né? Aqui se preparará convenientemente para o retorno dos círculos carnais. Tudo se processará com harmonia desejável. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização de seus ideais. Lembra, ela estava pedindo para casar, para ter uma família feliz, num lar simples, enfim. Era uma oração justa. Então aqui a gente vê que a oração justa é atendida. Agradeci, confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração nos chamava ao alegre e doce dever. Cipriana, assumindo a direção da prece, foi acompanhada pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genuflexa, ajoelhado, né? Eu a vi de olhos erguidos para o céu, para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos, brotavam radiosas emissões de forças divinas, das quais ela se constituía visível intermediária para todos nós. Alcançamos pelos fulgurantes raios que fluíam da esfera superior através da sua personalidade sublime, nos sentimos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou inesquecível hino de louvor ao Supremo Pai, me arrancando copiosas lágrimas. Logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente implorando a proteção de Cristo. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas da tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da luz, não nos deixes indiferentes à discórdia que açoita o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre de sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço, à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor das riquezas infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis uns a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados dos teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. O recinto do santuário resplandeceu. Vi então, através do espesso véu de lágrimas que escorriam dos meus olhos,
que maravilhosa coroa de brilhantes cintilou por instantes na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se ali fosse instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Encerrada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio se despedir de mim. Por que não dizer? Tinha meus olhos velados de pranto. Desejaria segui-la como um filho reconhecido para sempre, tais a sabedoria e o amor que lhe transbordavam do espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a me abraçar, fazendo votos de boa viagem, a que não pude responder, sufocado por imensa comoção. Os demais companheiros me saudaram, enternecidos, e por fim, Cipriana me apertou ao peito, me beijou fraternalmente e disse com os olhos úmidos: que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade do desempenho de qualquer obrigação. E talvez, porque me visse tão profundamente sensibilizado, ela acrescentou: estaremos unidos pelo Espírito. Desvencilhei-me de seus braços com as saudades de filho, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. De volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara, que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros reluzentes, e supliquei mentalmente: Senhor misericordioso, digna te abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão de que meu coração pulsava cheio de orgulho dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de alegria, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz, sob nova esperança. Então, ele nos mostra que devemos nos livrar de ideias fixas. Jesus não veio ensinar a amar, né? Ele veio amar. Quando ele estava participando de experiências, ele foi alertado que eles não poderiam ajudar mais do que fizeram, porque ali precisava a atuação de alguém que sabia amar. Lembra aquele capítulo em que eles fizeram a parte deles e aí veio a irmã amorosa, maternalmente, e terminou o que eles tinham começado, né? Generosamente ela disse: sem vocês eu não poderia ter feito nada, mas não adiantaria o que eles fizeram se ela não tivesse terminado com o amor, né? Então é o que está mostrando, né? Quando ele participava de experiências, né, que ele foi alertado que precisavam, que eles iam até certo ponto, porque para ajudar de verdade, alguém tinha que saber amar, né? E é o que ele aprendeu nesse livro, né? Quando ele encontrou alguém muito próximo a ele, alguém a quem ele era grato, ele se envolveu, né? Ele não era um mero estudante, um mero pesquisador, alguém que estava com vontade de ajudar, mas que não estava envolvido no caso para poder ajudar melhor, né? E aqui nesse livro, né, ele mostra pra gente que é preciso amar para poder ajudar. Então, vamos pensar nisso, vamos terminando esse livro, agradecendo muitíssimo a ele por nos trazer tão lindas lições e
nos preparando para começar o próximo livro, né? Libertação. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.